devido à qualidade do nosso orador, o Nuno Freitas. Portanto, este ano começámos um bocadinho mais tarde as nossas sessões de inovação exploratória. Esta é a primeira deste ano, mas nós ainda tencionamos fazer mais 5. Portanto, para o dia 4 de julho, já está marcada uma outra que é sobre computação quântica. Portanto, vocês estão a ver, digamos, o nível a que isto está a chegar. Mas hoje vamos nos limitar, quer dizer, eu posso falar com isto dentro da boca, só que depois não consigo dizer mais nada, não é? Tipo Madonna, não é? Bom, portanto, sim, é mais tipo Madonna. O tema da sessão de hoje é a inteligência artificial. Eu, obviamente, que já estou um bocadinho amigo do alemão e preciso de alguma cábula aqui para me ajudar a fazer a apresentação, porque o tema é muito candente, muito atual. Tomáramos nós, lidarmos bem com a nossa própria inteligência e com a natural, quanto mais agora ainda temos a artificial para lidar com ela. Mas é um facto que ela está aí. Para já, uma definição para nós sabermos o que é que nós vamos ouvir. Vamos ouvir a intervenção do Nuno, que nos vai dar uma panorâmica sobre o que é a inteligência artificial e o que é que outros operadores postais estão a fazer neste domínio. Iremos ter 2 convidados que, tanto quanto me parece, estão a chegar neste preciso momento, pelo menos de uma das empresas que convidamos. Mas interessa aqui saber o que é a inteligência artificial, quando estamos a falar deste tópico. Há muitas definições, eu fui buscar uma que diz assim: a inteligência artificial é uma área da ciência da computação que enfatiza a criação de máquinas inteligentes que trabalham e que reagem como seres humanos. Portanto, estamos a migrar para uma máquina aquilo que habitualmente é panágio de um ser humano. A sua capacidade de tomar uma decisão perante determinados elementos que lhe são dados. Já começamos a ver alguns tipos de inteligência artificial, como em todas as situações, digamos, podemos ter mais inteligência artificial ou menos inteligência artificial, assim como há pessoas mais dotadas e pessoas menos dotadas. Quando falamos de chatbots, iremos falar também de chatbots, já é um princípio de inteligência artificial. Mas depois podemos ir sempre progredindo por aí adiante. E, portanto, a inteligência artificial neste momento está-se a impor porque, dada a quantidade de informação, e aqui há uns tempos, não sei se lembram, falava-se muito, ou estava na moda falar-se de Big Data. Parece que isso passou um bocadinho de moda, mas não, ela ainda está aí. Mas nós cada vez precisamos mais de algoritmia complexa para poder tratar os dados, a chamada Big Data, ou para tratá-los de uma forma diferente e tirar conclusões interessantes. Há cerca de 2 anos, o CEO do Deutsche Bank fez uma afirmação muito violenta, do bom ponto de vista, que era: nos próximos anos eu irei substituir a maior parte dos meus funcionários por robôs. Isto está a acontecer de alguma forma nas organizações, mas isto não é propriamente mau, porque quando se deu a Revolução Industrial no século XIX, em que os operários partiam as máquinas porque achavam que elas lhe iam roubar o posto de trabalho, portanto, o progresso é imparável e, portanto, nós estamos a entrar numa outra revolução que vai conduzir a novas formas de trabalhar, provavelmente vai exigir novas competências e, portanto, o que eu acho que é uma das conclusões importantes que acho que é fundamental transmitir é que a inteligência artificial não é uma ameaça para as organizações, até pode ser um benefício, assim nós saibamos tirar partido dela. E basicamente era esta a minha introdução e passava de imediato a palavra aqui ao Nuno Freitas. Bom, antes de mais nada, como habitual, eu faço sempre com primeira salvaguarda antes das sessões que apresento, nomeadamente quando são matérias um bocadinho mais complexas, que a primeira coisa que eu vou tentar fazer é gerar um mínimo de denominador comum para todos. Ou seja, estabelecer aqui conceitos mínimos da forma mais simplificada possível para todos. Quem já percebe alguma coisa e quem não percebe nada, temos aqui um plano comum de entendimento. Bom, eu hoje começava, não sei se repararam com certeza, que desta vez no convite tivemos uma espécie de subtítulo para a sessão. E achei que, não sei se conhecem, suponho que alguns de vocês conhecem o filme de Blade Runner, o original, que é de salvo erro de 82, que por acaso decorre no ano de 2019. E é um filme particularmente interessante, baseado num romance do Android's Dream of Electric Sheep, particularmente interessante porque
introduz muito do que é aquela grande dicotomia entre o que é inteligência humana e não humana. Entre outras questões, mas introduz também essa. Eu achei que para começarmos hoje, para abrir um bocadinho o espírito, devíamos começar um bocadinho com ver o vídeo de... Este é o teste? Sim, eu aceito. Ignorar a verificação. Este é um teste de Voigtkampf, que é um teste fictício que é criado no filme, de forma a testar se a pessoa que está a ser entrevistada se é ou não é humana. Para quem viu o filme conhece, para quem não viu, o essencial do teste é este. Peço desculpa, não consegui arranjar com legendas. Next subject, Kowalski Leon, Engineer Waste Disposal, File Section, New Employee, 6 days. Calling Mr. Weber. Please Come report in. to Zone A, Sector 9. Replication section, level 9. We have a B1 security alert. Stand by for ID checks, please. Sit down. Replication section, level 9. We have a B1 security alert. Stand by for Okay, if I talk, I get kind of nervous when I take tests. Just please don't move. Oh, sorry. I already had an IQ test this year. I don't think I've ever had one of Reaction these. time is a factor in this, so please pay attention. Now answer as quickly as you can. Sure. 1187 at Hunterwasser. That's the hotel. What? Where I live. Nice place? Yeah, sure, I guess. Is that part of the test? No. Just warming you up, that's all. Huh. It's not fancy or anything. You're in a desert, walking along in the sand when all of a Is sudden... this the test now? Yes, you're in a desert, walking along in the sand when all of a sudden you look What one? What? What desert? Doesn't make any difference what desert is completely hypothetical. But how come I'd be there? Maybe you're fed up. Maybe you want to be by yourself. Who knows? You look down and you see a tortoise, Leon. It's crawling towards you. Tortoise? What's that? You know what a turtle is? Of course. Same thing. Never seen a turtle. But I understand what you mean. You reach down, you flip the tortoise over on its back, Leon. Do you make up these questions, Mr. Holden? Or do they write them down for you? The tortoise lays on its back, its belly baking in the hot sun, beating its legs, trying to turn itself over, but it can't. Not without your help. But you're not helping. What do you mean I'm not helping? I mean you're not helping. Why is that, Leon? They're just questions, Leon. In answer to your query, they're written down for me. It's a test designed to provoke an emotional response. Shall we continue? Describe in single words only the good things that come into your mind. About your mother? My mother? Yeah. Let me tell you about my mother. Como suponho que todos tenham percebido, aquilo que estava a ser feito, claramente aqui, era este senhor que estava a entrevistar a outra entidade, chamemos-lhe ali, do outro lado, do lado esquerdo, que era obviamente chamemos-lhe Android para simplificar, para quem não viu o filme. E colocou-lhe uma série de questões, que são questões que do âmbito de sequência lógica perfeita seriam mais complicados para quem não tem uma inteligência humana, porque punha questões que eram, de forma simples, surrealistas. Nomeadamente, porque é que aparecia no meio do deserto, porque é que eu tinha que virar uma tartaruga, que não é um animal que costuma estar no meio do deserto. Enfim, colocava-lhe um conjunto de questões que, numa perspectiva de lógica sequencial, que é o que a máquina está habituada a trabalhar, mesmo uma máquina complexa teria alguma dificuldade. Daí, portanto, isto é o teste inventado no filme, que é o teste de agora desse uma hora branca assim. Daí que a grande diferença entre a inteligência artificial e a inteligência humana seja claramente a existência de emoções no processo de análise e decisão. Ou seja, o ser humano não decide só do ponto de vista lógico. Essa é a grande e, por enquanto, intransponível barreira entre homem e máquina para efeitos de raciocínio e análise de inteligência. Mas sejamos mais diretos. Este senhor, com um ar de hipster, só para fazer uma introdução relativamente à inteligência artificial, é um senhor chamado
John McCarthy. Há quem diga que ele é o pai da inteligência artificial apenas e porque, nesta conferência, em Dartmouth, em 1956, ele referiu pela primeira vez o termo de uma inteligência tipo artificial, ou seja, uma máquina que possa raciocinar como humano, capaz de pensar, resolver problemas, autoaperfeiçoar, enfim. Aquilo que ele descreveu aqui é, no essencial, aquilo que, mais coisa, menos coisa, hoje em dia pode ser definido como, de forma mais ou menos simplista, a primeira definição de inteligência artificial. Se este senhor foi o pai, este senhor é o atual avô. Este senhor é o Stuart Russell, professor Stuart Russell. Este senhor desenvolveu e depois escreveu um livro sobre inteligência artificial, que é o que está aqui, que é, de alguma forma, a Bíblia dos setores. E porquê é que pegamos nisto? Porque ele introduz também uma definição de inteligência artificial. Eu começava para já para pegar nesta, ou seja, é um desenho e construção de agentes inteligentes que recebem percepções do ambiente e tomam ações que afetam o ambiente. Ok? Esta seria a nossa primeira definição de trabalho. Esta definição é aquela definição que hoje em dia é tecnicamente mais usada na maior parte dos locais quando se quer falar de inteligência artificial. Porque o livro, de facto, é um livro de referência, volto a dizer, é uma bíblia para a inteligência artificial, e, portanto, quando se quer referir à inteligência artificial, no essencial, baseia-se nesta definição, que é simplista, de facto, mas que tem o essencial de inteligência artificial, ou seja, tem agentes inteligentes que recebem percepções e, a partir daí, tomam ações relativamente ao ambiente que os rodeiam. Entretanto, houve uma consultora na área de inteligência artificial, que é a Emerge, que fez um documento em que se deu ao trabalho, e agora vamos complicar um bocadinho antes de simplificarmos depois a seguir, de falar com as maiores referências no setor e fazer uma espécie de definição de compilação. Que eu vou aqui pegar nas maiores definições que há, vou juntar isto tudo e vou fazer uma definição o mais completa possível. Volto a dizer, é tão boa como a do professor Stuart, não é necessariamente pior, sendo que a do professor Stuart é mais simples, permite perceber. Mas ainda assim, ok, isto é a definição de inteligência artificial, mas vamos parti-la um bocadinho. Primeiro, assumem como uma entidade ou um conjunto de entidades que podem ou não ser cooperativas, mas têm necessariamente de ser inorgânicas. Isto é quase lá para Alice, mas convém que fiquemos claros, portanto, cooperativas e inorgânicas. Segundo, tal como a definição do professor Stuart, é uma entidade que é capaz de receber estímulos exteriores, ou seja, do meio ambiente, e é capaz de interpretar e aprender a partir dos estímulos. Ou seja, não recebe só, interpreta e aprende a partir dos estímulos. Terceiro, consegue fazer a partir desses estímulos comportamentos que são relacionados e são flexíveis. Ou seja, recebe estímulos e com essa informação, chamemos assim para simplificar, consegue ter comportamentos e os comportamentos não são comportamentos isolados, são comportamentos que interagem entre si e têm a flexibilidade suficiente para poderem interagir para níveis superiores de conhecimento ou de ação, conforme aquilo que se pretenda. O objetivo, obviamente, desta entidade inteligente é que tenha uma meta, ou por outra, o que se pretende é que a entidade inteligente tenha uma meta ou um objetivo, ou seja, não recebe e não processa a informação só pelo ato por si, pretende-se que atinja uma meta, um objetivo que tem que ser específico e tem que ser durante um determinado período de tempo. Portanto, não pode ser um processamento indefinido. Esta é a definição que foi dada pela Emerge. Isto foi para complicar. Vamos simplificar agora. Ok, inteligência artificial, agora para nós aqui nos entendermos, de forma mais simples possível, é qualquer aparelho ou programa que mimetize, ou no todo, ou em parte, o funcionamento do cérebro humano. Ok? Isto pode não ser o tecnicamente mais correto, mas é aquilo que eu gostava que vocês retivessem para nos entendermos. Que é para simplificar a conversa. Volto a dizer que me perdoem quem sabe um bocado mais disto, mas é para termos um mínimo denominador comum. Dentro deste conceito de inteligência artificial, há outros subconceitos que são igualmente importantes e muito falados. Machine Learning. O conceito de Machine Learning basicamente é, dentro da inteligência artificial, são todas as técnicas de inteligência artificial que permitem às máquinas aprender autonomamente, sem que tenham sido especificamente programadas para o efeito, ou seja, sem que a máquina tire uma lição e uma ilação daquela aprendizagem que faz,
sem que tenha sido programada para tirar aquela ilação. Pode ter sido programada para outro efeito, mas não para tirar aquela ilação. Ou seja, gera, a partir de uma informação, gera uma extrapolação. A seguir, dentro do próprio machine learning, num computador mais rápido, existem as redes neuronais. As redes neuronais, pegando no machine learning, são técnicas dentro do machine learning que pretendem modelar o funcionamento de máquinas/computadores a partir do funcionamento do ser humano. Aqui, quando eu digo a partir de, e como iremos ver mais à frente, não é uma réplica perfeita e exata do funcionamento do cérebro humano, que é uma coisa mastodôntica, como iremos ver um bocadinho mais à frente. Mas na prática é o quê? É fazer processos de machine learning utilizando técnicas específicas que são das redes neuronais, chamadas redes neuronais. E dentro destas ainda existe mais uma, que é o deep learning. Ou seja, pega-se em várias camadas de redes neuronais, redes que interagem para fazer o machine learning e sobrepõem-se e interagem a si. Chamemos camadas para simplificar. Chama-se isto deep learning. Esta imagem foi criada desta forma de propósito para perceberem que são todos subconceitos uns dos outros. Não é uma coisa que nós vamos usar agora durante a apresentação muito, mas de qualquer das formas é importante para um dia, falando no assunto, terem uma percepção do que é que estamos a falar. Existe ainda mais um conceito, cujo exemplo eu irei dar mais à frente, que é GAN, Generated Adversarial Networks, redes geradoras adversárias. Isto traduzido para português não é muito bom, mas isto é uma coisa que vai ser explicada mais à frente, mas com exemplos específicos. Porque, de facto, dentro do Deep Learning é também uma técnica específica cujo objetivo, geralmente, não é só, é muito utilizado para a produção de imagem multimédia. Ora bem, evolução da inteligência artificial. A inteligência artificial, e no estado em que nós estamos neste momento, é Artificial Narrow Intelligence, que também é conhecida por inteligência artificial fraca, porque é especializada numa só área. Ou seja, exemplo, foi em 1998, salvo erro, não tenho a certeza, que foi, salvo erro, o Deep Blue, um computador que ganhou a Kasparov. Portanto, pela primeira vez na história, um computador ganhou o melhor xadrez do mundo. O computador é, de facto, fenomenal. Utilizou a força bruta, ou seja, ele estava programado com todos os movimentos de xadrez possíveis e imagináveis. O computador sabia. O que é que ele fazia? A cada jogada do Kasparov, ele percorria-os todos em frações de segundo. O que é que acontecia? Escolhia logo o melhor e acabou inevitavelmente por ganhar. A questão é se perguntarem a esse computador como é que se lê um livro de uma criança de 6 anos, esse computador não sabe. Porquê? Porque só consegue fazer aquela tarefa específica na qual é absolutamente genial. Esta é a inteligência artificial fraca. Ou seja, muito boa, mas muito boa numa só questão. Aliás, o mesmo aconteceu, não sei se recordam, havia um jogo chamado AlphaGo, agora não sei se estou a dizer, Go, exatamente. E houve um computador que também pela primeira vez derrotou o melhor jogador do mundo, que era sul-coreano. Esse computador ainda mais evoluído do que o computador que derrotou o Kasparov, para que tenhamos noção, portanto já foram 10 ou mais anos depois, muito mais evoluído e muito mais potente, tem exatamente a mesma limitação. Muito bom naquilo, mas só naquilo ou ligeiramente à volta daquilo. Não tem capacidade para fazer muito mais. Este, e para fiquemos claros, é o estado em que nós estamos, é o estado da arte em que nós estamos neste momento em termos de evolução, que a humanidade está em termos de evolução da inteligência artificial. Temos aquilo que não tarda muito vamos evoluir, mas já iremos falar mais à frente, que é a Artificial Intelligence, General Artificial Intelligence, e a seguir a Super Intelligence, que é aquilo que nos pode trazer alguns problemas mais para a frente. Mas já vamos ver. Ok. Narrow Intelligence. Para perceberem mais ou menos de forma genérica em que é que isto se aplica, sobretudo no contexto empresarial. Isto depois também vai ter, obviamente, extrapolação para as nossas vidas. Mas no contexto empresarial, nós temos os processos tradicionais. Eu estou-me a recordar, vamos pegar, por exemplo, envio de correio. Escrever carta, envelope, selo, ter a carta.
Com a desmaterialização, o que acontece? Os processos passam a digitais. Temos o nosso fantástico correio híbrido. Já é, não é completamente, mas já é uma desmaterialização enorme e já é um processo enorme de digitalização. Vamos expor isto para tarefas mais complicadas, extrapolando isto para coisas muito mais elaboradas. O que é que acontece? A partir do momento em que os processos se tornam digitais, okay? A partir do momento em que se geram dados, podemos falar, sei lá, por exemplo, de digitalização de imagens. Começam-se a ter imagens, antigamente tínhamos as fotografias, agora temos imagens com milhões e milhões de pixels. A partir do momento em que se torna digital, o que é que acontece? Isto vai gerar conjuntos, bases de dados enormes. Estas bases de dados, obviamente, depois vão ser alvo daquilo que se chama Analytics. Já falámos isto a propósito de Big Data, mas basicamente Analytics é a aplicação de fórmulas, digamos assim, de algoritmos que permitem pegar em conjuntos de dados e estabelecer alguma relação entre eles, de forma a descobrir padrões. Isto de forma mais ou menos simplificada. Okay? O que é que resulta da aplicação dos Analytics aos conjuntos de dados? Resulta informação. Se nós pegarmos, por exemplo, no nosso contexto empresarial, se nós pegarmos, por exemplo, no caso das operações, se virem, por exemplo, se tiverem o conjunto de dados todos de entregas, por exemplo, dos carteiros de um giro num dia, durante um dia, 2 dias, uma semana, um mês, começam a detectar padrões relativamente aos quais são as zonas que têm mais sobrecarga, menos sobrecarga, quais são os giros que se podem ajustar. Portanto, conjuntos de dados que são a recolha de dados de cada um dos giros e depois automaticamente a análise que é feita sobre esses dados para descobrir padrões, matrizes que se possam permitir tirar a chamada informação e conclusões. Onde é que entra o Machine Learning? O Machine Learning o que faz é, ok, então eu descobri padrões nesta informação. Machine Learning, o ser humano programou máquinas para, ok, agora com vários padrões que tu tens daqui eu vou-te ensinar a poderes extrapolar a informação destes padrões. Conclusões. Peço desculpa. O que é que tira daqui? Tira geralmente novos processos ou novas formas de fazer coisas. Neste caso em particular, percebe-se que de facto há ali giros em sobrecarga ou que há problemas relativamente a um giro ou 1 ou 2 giros que de facto os carteiros não estão a cumprir em tempo que seria adequado. Com Machine Learning poderia eventualmente permitir, por exemplo, perceber exatamente quais eram os motivos, porque a máquina elaborava a partir de cada uma das variáveis quais eram os motivos. Ou porque aquilo era uma rua que estava em obras, ou porque ela é uma zona, por exemplo, que tinha muitos cães e atacava muitos carteiros, ou porque era uma zona em que de repente começou a ter muitas empresas e, portanto, a sobrecarga começou a ser muito grande. Isto eram processos que, a partir da informação e dos padrões que foram adquiridos, começou a Machine Learning, começou a retirar novo conhecimento e nova informação. A partir daí, o que é que acontece? Este novo conhecimento e nova informação gerou novos processos que vão permitir fazer a nova classificação dos dados existentes. Automaticamente redefinição de giros e assim sucessivamente começam-se a entrar num ciclo em que cada nova informação é processada novamente, é feita análise de novos padrões, é extrapolada a nova conclusão, são gerados novos dados e entra-se num ciclo cada vez maior que o Machine Learning permite, assim, fazer o que um ser humano, por mais capacidade que tenha, mesmo com o apoio de computador, dificilmente conseguiria fazer sozinho em tempo útil. Tudo isto, obviamente, é feito, lá está, à custa de algoritmos. Passemos então a exemplos para vos conseguir ajudar a ilustrar tudo aquilo que agora tivemos a falar em termos de conceitos. Exemplos no campo da multimédia, que é aquilo que geralmente mais facilita a percepção. Isto que eu vos falei há bocado, não sei se recordam, dentro do Deep Learning, ou seja, aquela caixa mais pequenina, que está, por sua vez, está dentro das redes neuronais, por sua vez, está dentro do Machine Learning, é uma técnica específica traduzido, portanto, são redes geradoras adversárias, espero bem que esteja a traduzir corretamente, porque sempre tive dificuldade desta tradução. O que é que ele faz na prática? Sobretudo para multimédia, que é onde é mais usado, o que faz é, pega numa rede neuronal que faz há uma imagem, aqui está a descrição, mas há uma imagem que vos vai ajudar. Imaginem um detetive que quer descobrir uma falsificação num quadro. Ok? Uma rede neuronal, um programa, uma máquina, como queiram, é o falsificador. O outro é o detetive. O falsificador pega em milhões de imagens para
criar ou uma nova imagem, dizer, por exemplo, uma nova pintura não conhecida de Rembrandt. Ninguém sabia, ele extrapola e tenta criar uma nova. O algoritmo, que é o detetive, o que vai tentar fazer é tentar descobrir, ok, isto bate certo com o estilo Rembrandt, e eles vão dar ali numa iteração tal em que não bate certo. Ok, o falsificador faz melhor. O detetive não bate certo. Até que chega um momento em que o falsificador faz uma coisa perfeita. Pode ser uma cópia ou não, ou pode ser uma coisa nova só baseado na pintura de Rembrandt. Isto são as redes geradoras adversárias, que é com isto que elas funcionam. O que é que isto nos permite fazer? Eu vou-vos mostrar uma coisa que vocês vão perceber rapidamente. Vamos esperar. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Isto foi feito com GAN, com Generative Adversarial Networks, ou seja, algoritmos que até a exaustão percorreram todas, suponho que milhões e milhões de imagens, vídeos do Obama, do Barack Obama, e o que fizeram foi colar, entre aspas, a imagem dele, a imagem e a voz dele a conteúdos que estavam a ser ditos do Jordan Peele, de forma a ficar um match perfeito. O que vocês viram, enfim, isto hoje em dia chamam-se deepfakes. Este, por acaso, tanto quanto eu percebi, é capaz de nem ser o top of the line, acho que já é muito melhor do que isto. Mas isto, sendo deepfake, isto obviamente pressupõe uma capacidade de computação já muito poderosa. Isto já dá muito, é preciso um computador já daqueles que só quem faz processamento de imagem tem, e daí para cima, geralmente só computadores em rede é que conseguir fazer isto num tempo razoável, sobretudo para trabalhar com as GAN. Mas este não é o único exemplo, isto é um exemplo com vídeo. Mas temos, por exemplo, também este exemplo muito interessante, que é um exemplo que é feito. Bom, aquele exemplo que vinham ali, eu explico rapidamente o que era um exemplo que tinha a ver com, do lado esquerdo, vocês desenham, do lado direito, carregam aqui, do lado direito aparece a paisagem. Isto aqui é a paisagem em fotografia equivalente a estes rabiscos. O algoritmo do computador automaticamente assume os vossos rabiscos como uma parte de uma paisagem completa. Aliás, vocês podem completar escolhendo aqui, só não completa. Mas, quando vocês fazem alterações, por exemplo, vamos supor que alteravam, por exemplo, punham o sol, automaticamente, ele não só punha o sol, como automaticamente alterava a cor do céu. Porque pressupunha, ok, não é um dia nublado, é um dia normal. Esta é, em termos de fotografia, outra das hipóteses. Mas temos mais. Isto que vocês aqui estão a ver, não sei se conseguem ver aqui embaixo, isto é um algoritmo, é uma fórmula. Isto é a assinatura do quadro. Este quadro foi vendido por quase $500 mil no Christie's, há pouco tempo. Este quadro foi um quadro que foi todo desenvolvido a partir desta fórmula, portanto, basicamente, por inteligência artificial. O que é isto? Para além de uma aberração cromática, isto é claramente uma mistura de várias coisas. É uma mistura de vários estilos, portanto, a lógica é sempre a mesma. Alimentou-se um algoritmo, ou um ou vários algoritmos, com um conjunto enorme de imagens, de pintores ao longo de vários séculos, estamos a falar de milhões de imagens, e o que os algoritmos fizeram foram, de acordo com os requisitos que disseram, olha, eu quero isto assim. Foi feita uma imagem, acho eu que o estilo aqui era para ser século XVIII, à volta disso, e era para ser um retrato com uma determinada referência estética. Eles viram e do nada criaram uma pintura. Atenção, esta pintura não existe, é uma pintura nova, baseada naquele estilo, naquele período, com aqueles parâmetros. Feito através deste algoritmo. $500 mil. A gente para tudo, é verdade. Isto vocês estão aqui a ver é uma app. Isto é uma app alemã chamada Eldel. É uma app que cria sons, sobretudo sons tranquilizantes, se quiserem, sons daqueles relaxantes. Aliás, como podem ver pela imagem aqui a dizer sunny afternoon, cloudy afternoon. Esta app, portanto não a app, obviamente, mas a empresa que a desenvolveu, acabou de assinar um contrato com a Warner Music para fazerem 20 álbuns deste tipo de música. Portanto, é a primeira vez que um algoritmo é contratado, e foi o algoritmo que foi contratado para fazer música especificamente. Aqui temos escuso de vos estar a passar, que é para pouparmos tempo. Aqui é uma imagem simpática que basicamente diz tudo.
Também já foi escrito o primeiro livro por inteligência artificial. É um livro sobre baterias de íons de lítio, que é um tema interessantíssimo, toda a gente gosta, aprecia particularmente, mas que foi escrito com bastante pormenor, está online, se vocês quiserem ver. Foi todo escrito por inteligência artificial, que obviamente sempre na mesma lógica, vão à busca de informação, têm milhões e milhões de dados que compilam, recolhem e têm um conjunto de instruções específicas que o algoritmo dá, ok, tenho esta informação, desta informação eu vou elaborar para passar para o nível seguinte, que é compilar aquilo, neste caso, que eu acho relevante para o objetivo, neste caso, que era a temática das pilhas de íons de lítio. Redes sociais. Bom, vocês com certeza não sabem o que é isto, mas para quem souber, isto é o Facebook. Eu vou simplificar. Quando vocês estão no Facebook, o que vos aparece nisto que é o feed, desculpem, o que vos aparece aqui que é o feed, para quem não tem Facebook, o que vos aparece aqui que é o feed de notícias, tem o feed, tem aqui um conjunto de ligações que vocês têm a grupos, enfim, genericamente, sugestões que é feitas por grupos ou por interesses, páginas que têm a ver também com aquilo que vocês vão buscar, enfim, resumidamente. Tudo o que vocês veem, que para quem tem Facebook, tudo o que vocês veem no vosso feed de Facebook é completamente controlado por um algoritmo. Adaptável, obviamente, como todos os algoritmos. Significa vai aprendendo e vai gerando e alimentando, é sempre dinâmico, está sempre a aprender a gerar e a fornecer-vos novos conteúdos e novas formas e tipos de aparecer os conteúdos no vosso feed. Estas são as 4 lógicas do algoritmo. Inventário, ou seja, o algoritmo o que é que faz? Pega em tudo aquilo que vocês subscreveram, gostaram, comentaram, disseram bem, disseram mal, pegam naquilo que vocês, isto é o inventário, a totalidade, pegam nos sinais, que foi a forma como vocês interagiram com esses conteúdos, e fazem as previsões, ou seja, dizem, muito bem, ele na fotografia ali do Zé Manel, ele achou que aquela fotografia estava muito bem. Ali na fotografia da Ana, achou que estava ótima. Pá, mas já aqui da fotografia aqui da Carla já não achou tão bem. E o que ele vai começar a perceber é, ok, esta fotografia desta pessoa gosta. Esta fotografia desta pessoa, a esta hora, ele gosta menos. Esta fotografia desta pessoa, a esta hora, neste perímetro geográfico, ele gosta mais. E vai acumulando camadas suficientes de variáveis para conseguir, com muitas variáveis, perceber exatamente, a cada momento, o que é que nós gostamos e nós gostamos na última semana, no último mês, no último ano. Em função disso, é que ele apresenta aqui os conteúdos. Se vocês repararem no vosso feed de Facebook, vão de reparar que, se vocês quiserem ver alguns conteúdos, eu, por exemplo, subscrevo muita coisa. Se eu quiser ver alguns conteúdos, se eu passar 1, 2, 3, 4 dias sem interagir com o conteúdo, por exemplo, de uma página que eu subscreva, essa página automaticamente desaparece-me do feed. Ela está lá, eu posso ir ver, vou aqui ao lateral e posso ir ver. Mas o algoritmo assume que eu não interagi, portanto não é do meu interesse. Isto é o primeiro exemplo de algoritmo e provavelmente dos mais complicados no contexto de redes sociais. Agora vamos pôr mão no ar quem é que não conhece esta aplicação. Muito bem. Pois, muito bem, acho muito bem. Há muita gente hoje aqui a mentir nesta sala. Bom, ora bem, este, para quem não conhece, é uma app de encontros entre pessoas, homens e mulheres. Eu não sei se não é também, não tem relações homossexuais também, não tenho a certeza, mas é uma app que faz a relação entre homens e mulheres. Basicamente, o que esta app aqui pede é, quando as pessoas entram na app, ponham idade, a distância, entenda-se por perímetro geográfico onde é que estão. Eu quero conhecer uma pessoa nos 500 metros, a 1 quilómetro, a 100 metros, enfim, o que seja. É uma distância específica. E logo a seguir, o que é que a app faz? Digo, ora, muito bem, então o meu amigo, vamos supor que eu sou ali o Sean Red, o meu amigo, tem aqui este conjunto de senhoras simpáticas que é capaz de achar interessante, tendo em conta a idade, portanto, no meu caso, o género, as senhoras. Portanto, aqui o único parâmetro aqui seria a senhora. E começa-me a aparecer um conjunto de caras, ao qual eu tenho que fazer o swipe, que é deslizar quer não quer, para a direita quer, para a esquerda é um quero, para a direita eu não quero, é uma destas duas. Eu estou a fingir que não sei. Bom, portanto, ao fazer ou tomar esta opção de quero não quero, automaticamente eu estou a dar uma indicação relativamente a um conjunto de dados de uma pessoa, que é mínimo, que neste caso é só sexo feminino e idade.
Ok. Só que aparentemente não é só isso. O algoritmo está a analisar outros dados. O algoritmo está a tentar perceber pessoas da minha idade, na minha zona geográfica, e já agora provavelmente à hora do dia, que são dados que eles também têm, pessoas como eu, homens da minha idade, à mesma hora do dia que eu, na mesma zona geográfica, que mulheres é que aceitaram e que mulheres é que recusaram. E parecendo que não, começa-me a alimentar depois, na próxima leva, digamos assim, perfis de senhoras que obviamente já são muito mais próximos, penso ao algoritmo, daquilo que eu estarei interessado. E vai sempre aprendendo novamente e sempre fornecendo um perfil novo. Este algoritmo não tem, obviamente, a complexidade, porque não tem tantas variáveis como o perfil do Facebook. Ainda assim, introduz aqui um tema bastante interessante. Serviços. Eu vou começar a contar uma história com vários serviços para vos poder ilustrar um bocado. Vamos supor que eu sou um morador em São Francisco. Sou lá o Sean. Estava ali há bocado ali naquela aplicação que nem conhece. Portanto, eu sou um morador em São Francisco. E por acaso até estou aqui com um problema de saúde e lembrei-me, eu tenho que ir se calhar ver um médico, mas um médico daqueles que é muito bem recomendado por ter uma relação tecnológica muito boa. Ou seja, interage muito com as novas tecnologias. O que acontece? A partir do momento em que eu começo a escrever San Francisco, como eu estou supostamente no meu perfil, mas mesmo que eu não esteja no meu perfil, eu posso estar num computador que uso normalmente. Ou seja, eu posso estar, por exemplo, aqui no meu computador de trabalho, posso não ter entrado no meu perfil Google, portanto, as pessoas dizem o e-mail, mas é o perfil Google, mas automaticamente só pelo IP de onde eu estou, e provavelmente através do endereço do próprio computador, que é sempre mais discutível se acessa ou não acessa, eles conseguem saber que, ok, este, se não é o utilizador habitual, potencialmente deverá ser o utilizador habitual. Então, pelo IP, sabem qual é a minha área geográfica, São Francisco, e sabem que, sendo o utilizador habitual, tem uma determinada história com este computador de utilização e sítios onde quer ir. O que é que acontece? Automaticamente começam logo a fazer o que se chama a Predictive Search Autocomplete, que é que começam a aparecer, ainda nas primeiras letras, começam a aparecer logo um conjunto de coisas. Vocês todos têm isto, obviamente cada vez que vão ao Google já perceberam isto. Isto é o algoritmo a pegar no histórico de pesquisa do perfil do Google ou do computador, mais na popularidade, ou seja, ele não só vos apresenta de acordo com este critério, mas também vai expor os mais populares, geralmente é uma popularidade de curto prazo, se bem que podem ter também popularidade de longo prazo, quando são algumas tendências. E ainda vos introduz uma outra variável, a zona geográfica e a língua onde vocês estão. Portanto, com estas três variáveis, ele automaticamente desata a preencher cada vez que vocês estão no Google. São estas as grandes variáveis. Enfim, o algoritmo é muito mais complicado do que isto, mas é só para terem uma percepção. Portanto, mas eu dizia que estava em São Francisco, apetecia-me ir a um médico que tivesse uma boa relação com a tecnologia, achasse que tinha técnicas avançadas, porque eu tinha aqui uma suspeita relativamente a um problema de saúde meu. O que é que eu faço a seguir? Começo a perceber que um Fitbit, que é um wearable, portanto, é uma smart band que me permite recolher aqui alguns dados de saúde, eu por acaso não tenho aqui uma, o que faz é que começa-me a dar uma informação porque tem esta aplicação instalada. Esta aplicação chama-se Beyond Verbal, que é uma aplicação que faz basicamente uma monitorização a tempo real da voz dos pacientes. Da voz. Okay? Não, eu disse dados, mas é da voz. Ele está a ouvir em tempo real cada vez que eu falo. De forma que eu não sei explicar, confesso, mas também por causa disso é que é proprietária e tem direitos de autores, eles têm biomarcadores que conseguem, com um algoritmo, perceber um conjunto de males que eu possa ter só pela audição da minha voz. Essa app resulta e pode-me dar logo uma indicação que é comunicada a mim e ao meu médico, que neste caso eu não tinha, por isso é que vou buscar um médico que seja mais amigo da tecnologia, é comunicada, que me diz, nomeadamente, que eu posso ter um problema cardíaco. Eu só para fazer aqui uma... Desculpem. Não estou com sorte. O que é que acontece? Eu vou ao médico. O médico, felizmente, tal como o Google Search me tinha dito, diz-me que, de facto, eu sou uma pessoa bastante tecnologicamente incluída e, portanto, eu uso a IBM Watson Health. Watson é um supercomputador, uma estrutura de supercomputadores, como lhe queiram chamar,
que tem uma potência de computação muito grande e permite, comercializa, obviamente, o acesso a essa capacidade de computação, conjuntamente com um conjunto de serviços ou não, isso depois depende, para permitir fazer operações muito complexas. No caso da saúde, eles têm esta solução, que é a Watson Health, que na prática o que é que faz? Recolhe dados de pacientes que são posteriormente partilhados são como perfis, atenção, tive cuidado por aqui, perfis porquê? Significa que não sou eu o Nuno, não é a Maria, não é o José, que estão a ter os seus dados fornecidos. Não, é uma pessoa com a minha idade, com o meu perfil, com os meus dados de perfil, a minha idade, sexo masculino, com determinada altura, determinado peso, determinado historial de doenças, que está a ser fornecido à cloud. Portanto, não há nenhuma fotografia, entre aspas, associada a estes perfis. Portanto, os perfis são partilhados com as universidades, com farmacêuticas e outras instituições de saúde, com médicos, hospitais e clínicas, obviamente. O que é que acontece a seguir? Estes, obviamente, as universidades também partilham os estudos, as farmacêuticas a mesma coisa e dados relativamente a fármacos, e as instituições de saúde partilham também isso e a sua informação e conhecimento. Com este porro todo de informação, o que acontece? Eu, quando chego ao meu médico, se ele tiver esta plataforma, ele, no momento correto, ele pode me dar exatamente um conjunto de informações relativamente ao diagnóstico e relativamente ao tratamento. Eu acho que o vídeo está visível, portanto eu vou-vos passar uma... Cancer is the second leading cause of death in the U.S., and in the next decade, demand for treatments is expected to grow by 42%, creating a shortage of 1,500 oncologists. Meanwhile, medical information is doubling every 3 years, making it more difficult to keep up with the latest treatment options. Memorial Sloan Kettering has been training IBM Watson to help close the gap, as this live system example illustrates. Let's say I'm a clinical oncologist preparing to see a patient. I step into my office, and instead of spending my limited time digging for relevant information, I select my patient from the queue and use Watson to summarize the relevant facts from the electronic health record and identify areas where more information may be helpful. Next, I can match the patient to a clinical trial, or review the suggested treatment plans Watson has presented. Green means higher confidence, while red means lower. To make recommendations, Watson has extracted knowledge from guidelines, best practices, 12 million pages of journal articles, and 200 medical textbooks. Watson provides a visual timeline of the treatment plan, as well as the plan's suggested modalities. Again, they're color-coded by confidence level. Each of the blue icons represents an opportunity. Fechar, que é para não perdermos muito tempo. O exemplo aqui era só para vos demonstrar o seguinte. Ele consegue em tempo real, portanto, o algoritmo, ir buscar toda a informação que seja necessária para efeitos de diagnóstico e para efeitos de tratamento. Pode, inclusive, ver se eu já estive ou se pretendo estar em algum tipo de teste a pacientes ou recolha de dados de pacientes que eu possa fazer, ou então até entrar no teste clínico. E se estou em condições de entrar no teste clínico. E se por acaso, se tiverem formulário, podem-me ligar logo ao teste clínico. Depois de sair do médico, tendo percebido que se calhar eu tinha aqui um problema de saúde, eu fiquei um bocado preocupado. Comecei a pensar, se calhar vale a pena começar a pensar em fazer o meu testamento. E fui um advogado que também não era uma pessoa info-excluída e que resolveu aderir também a uma plataforma online com um algoritmo chamado ROS. ROS, na prática, é uma máquina legal, chamemos-lhe assim. É uma solução que, através de busca de voz ou por escrito, consegue automaticamente fazer busca por matérias e procedimentos jurídicos. Não substitui um advogado, obviamente, mas para um advogado é mais de 60% do trabalho. Ou seja, automaticamente consegue ver qual é a temática aplicável, a legislação aplicável, qual é a jurisprudência, que nos Estados Unidos é particularmente relevante, e fazer um conjunto de coisas cada vez mais complexo. Isto em menos de um minuto. Quando vai conversar com um cliente, um advogado que seja subscritor da plataforma ROS pode quase em tempo real responder a qualquer pergunta mais complexa. E, portanto, percebi que se calhar era boa ideia fazer o meu testamento. Saí de lá e pensei, epá, eu estou mal disposto, se calhar vamos fazer umas comprinhas que é para ver se fico bem dispostinho, que é para ver se anima um bocadinho. Mas como se pode ver, não tenho uma noção de moda muito acentuada, tenho uma noção muito básica do que é vestir, portanto, umas calças e uma camisa está tudo bem. Resolvi, então, aderir a um algoritmo, uma plataforma, se quiserem, que é Vira. A Vira o que é? Basicamente um assistente pessoal ou digital que
pode ser usada em lojas físicas, pode ser usada em app, pode ser usada nos tablets dos trabalhadores, dos vendedores nas lojas de roupa. E basicamente o que aquilo que ela faz? Ela pega com os meus dados, vê aquilo que eu gosto, e através daquilo que eu gosto e aquilo que são as referências das redes sociais, que ela percorre para ver em qualquer momento o que é tendência nas redes sociais, o que é tendência nas revistas, automaticamente vai-me começar a apresentar sugestões que podem ser numa app ou podem ser nas próprias lojas físicas, integrado nos balcões. Como vão ver... Íamos ver. Isto não está bom hoje. Bom, na prática, o que é que isto permite? Que é para acelerarmos um bocadinho. Eu chegando a uma loja, eu tenho um provador, eu tenho um ecrã interativo, eu penduro uma camisa por cima e ele automaticamente no ecrã por baixo aparece-me as calças. Obviamente que eu estou logo ele sabe quem eu sou, e assim sucessivamente ele vai aprender a informação toda sobre o que eu gosto e o não gosto, e eu em menos de 2 minutos tenho várias sugestões para, como é que as senhoras chamam, um conjuntinho. Ou mais do que um conjuntinho. E ele automaticamente vai percebendo, vai aprendendo. Mas pronto, eu chego ali, faço as minhas compras e chego à conclusão, se calhar agora já ia gastar era qualquer coisa mais complexa. E aqui entramos noutro campeonato. Muito do que vocês vão ver a seguir passa-se na China. E não é por acaso. Há 3 potências mundiais em termos de inteligência artificial. A China, que para o melhor e para o pior é a mais conhecida por maus efeitos. Os Estados Unidos, que muito do que se sabe, se calhar não é tudo o que eles sabem, mas já tem de facto uma tecnologia muito avançada. E depois um país que tipicamente, em termos tecnológicos, sabe muito e diz muito pouco, que é Israel. São estes 3 países que são os mais avançados. Porquê é que a China é mais visível? Por aquilo que já vamos ver mais lá à frente, que tem a ver com o sistema de créditos sociais, que é um sistema quase orwelliano, classificação das pessoas, literalmente classificação de pessoas, de acordo com um conjunto de comportamentos, que tem claramente que ter suporte em inteligência artificial e tecnologia muito avançada. Na China, diria eu, é onde aparece este primeiro caso. Esta é uma solução de bilhética que já está a aparecer por reconhecimento facial. Ou seja, eu chego ali, tenho obviamente o meu rosto, os meus dados biométricos já recolhidos, associados a um perfil, que por sua vez tem uma conta bancária associada. Eu chego ao metro, quero entrar, o que é que acontece? Vamos lá ver se acontece. Chego lá, e a partir do momento em que é feito o débito, há a ligação. Isto é para pagamentos, mas podemos ir mais à frente. Alipay. Aqui já não com reconhecimento facial, mas porquê é que estamos a falar do Alipay? O Alipay é uma plataforma de pagamentos ligada ao grupo Alibaba, que basicamente, usando o QR Codes, ou enfim, várias tecnologias de pagamento digital associados a uma app, para simplificar, serve para pagar praticamente qualquer bem e serviço na China. Curiosamente ou não, sendo um grupo larguíssimo em várias áreas, tem também sociedades financeiras, nomeada uma chamada Sesame, que concede crédito a particulares e a PMEs. Porquê é que isto é importante? Porque a própria app do Alipay, com todos os dados que recolhe, repito, todos os dados que recolhe, e já vamos ver quais são, consegue traçar um perfil de risco para efeitos de crédito bancário / financeiro. Isto, obviamente, é feito recorrendo a quê? Recorrendo a perfil de consumo, ou seja, o que é que eu compro, onde é que eu compro, quanto é que eu devo, mas também, através da app, faz ligação a outras apps do telemóvel e a outras utilizações do telemóvel. Nomeadamente, consegue saber que jogos é que eu jogo, onde é que eu estive, que publicações é que eu ponho nas redes sociais. Isto, inicialmente, a Alipay fez exclusivamente com o interesse de avaliar apenas o risco financeiro. Obviamente que não foi para avaliar só o risco financeiro, ou se era essa a intenção, rapidamente o Estado chinês percebeu que tinha aqui uma mina de ouro para quem quer ter um Estado totalitário que controla completamente a população desde que acorda até que dorme. E até dormir. E como é que isto funciona? Passamos para o ponto seguinte, que é a segurança. Ok, eu aqui vou ter que explicar muito rapidamente. Sesame Credit é a empresa de grupo que está ligada à app da Alipay. Recolhe aqueles dados todos.
O que é que acontece? O Estado chinês fez uma coisa chamada o perfil social aos créditos sociais, se quiserem. Eu, cidadão, para ter acesso a um conjunto de coisas, ou para deixar de ter acesso a um conjunto de coisas, estão aqui alguns exemplos, eu tenho que ter um comportamento exemplar em termos legais, ou seja, não posso ter multas de trânsito, não posso ter processos, mas também tenho que ter um comportamento exemplar em termos de redes sociais, não posso dizer mal de determinadas matérias, não posso falar de determinadas matérias, tenho que ter cuidado com as pessoas que me relaciono, não posso relacionar com determinadas pessoas, tenho que ter cuidado com o dinheiro que gasto, onde é que gasto, tenho que ter cuidado com o tipo de leitura que faço de comunicação social, tenho que ter cuidado com tudo. Começou a partir do Alipay, agora passa aqui. Se eu me portar bem, eu tenho acesso praticamente a um conjunto de coisas, nomeadamente serviços sociais, empréstimos, taxas favoráveis de empréstimos. Se me portar mal, os meus juros começam a subir muito, deixo de poder viajar para várias partes do país, deixo de poder comprar bilhetes para alguns espetáculos e começo literalmente a levar sanções sociais no meu funcionamento. Eu vou-vos passar um vídeo que espero que dê para passar. China is creating a social credit system. It's a plan to regulate business and citizen behavior with various incentive schemes. China's State Council unveiled the plan in 2014, saying it would allow the trustworthy to roam everywhere under heaven, while making it hard for the discredited to take a single step. China's leaders say the system has several main targets: honesty in government affairs, integrity in commerce and wider society, and boosting judicial credibility. About 36 cities around China are testing their own versions of social credit schemes. Currently, the backbone of the system is a set of blacklists. Serious offenders of existing laws are identified by regulatory and oversight bodies. Social credit scores, used in some pilot cities, award or remove points based on behavior. Social credit data. Que é para termos tempo de ver tudo, senão. Mas vocês perceberam o essencial, ou seja, é um sistema de créditos sociais gerido pelo Estado, mas curiosamente associado a uma plataforma de pagamentos. E, eu pus aqui de propósito isto, todo este esquema que aqui está ainda tem um acrescente curioso, que é, podem ser denunciados. Bem-vindos ao pré-25 de Abril na China. Podem ser denunciados e, se for confirmado pelos sistemas de informação, são obviamente penalizados no vosso crédito social. Muita desta vigilância é feita com recurso a tecnologia de ponta, obviamente com algoritmos de inteligência artificial associados. Desde esta plataforma de vigilância urbana, com reconhecimento facial automático, reconhece as pessoas e o que é que faz? As pessoas estão aqui a atravessar e têm a cara pixelizada. Eu estou a dizer isto que é mais fácil de ver o vídeo, é mais rápido. A cara está pixelizada, são pessoas que estão a fazer algo que não devem fazer. Automaticamente na app deles já estão a receber a notificação da multa que vai ser debitada no seu crédito. Ok? E para além disso vai ser em sítios públicos. Há alguns ecrãs interativos onde vai aparecer a cara dela parcialmente pixelizada e parte do nome a dizer que aquela pessoa X, naquele momento, atravessou na passadeira de forma errada. Tudo feito com reconhecimento facial. Depois temos também isto que já foi testado em 2 ou 3 estações. Isto é uma coisa um bocadinho mais proativa, ou seja, polícias com óculos de realidade aumentada. Aquela está a ser projetada em tempo real a imagem que o polícia está a ver. O que significa que o polícia está a ver rostos. Os rostos que lhe estão a passar à frente, ele acha que se aquele rosto for um rosto relevante, automaticamente ele está ligado, olha para a pessoa e aparece na imagem, está ligado à internet, aparece na imagem a saber se é ou não é uma pessoa procurada. Portanto, isto tem uma ligação com o ser humano, mas o algoritmo funciona todo em cloud. Depois tem uma tecnologia nova que ainda estão a testar, mas já tem 2 cidades em que estão a testar isto, que é o reconhecimento deixa de ser só facial para ser reconhecimento do estilo de andar, do movimento corporal. Ok? Conseguem perceber? Portanto, eles aqui no vídeo, eu vou andar para a frente se não temos tempo, aqui no vídeo cortam a parte de cima da cabeça e só pelo movimento corporal identificam a pessoa. Portanto, o algoritmo já evolui. E por fim, pelo menos este vídeo eu vou mostrar, isto é uma empresa japonesa, VAC, que vai ainda mais longe. Pega em reconhecimento facial e reconhecimento corporal e o que faz é análise preditiva de pessoas que entram em lojas. Ou seja, se vocês entram numa loja, o algoritmo está-vos a filmar em tempo real
pela vossa cara, para saber o vosso passado, pelo vosso funcionamento corporal, eles automaticamente detectam o vosso risco de poderem ou não poderem ser shoplifters. Segurança. Portanto, por fim, assistentes virtuais. Epá, eu isto, se calhar, vou passar à frente, porque não temos tempo, mas toda a gente conhece o funcionamento dos assistentes virtuais, sabe essencialmente o que é que eles são, para que é que servem e a forma como eles interagem com a realidade. Eu vou-vos só deixar aqui também... Vou-vos deixar aqui muito rapidamente também um vídeo que é uma animação para ser simplificada do Amazon Alexa. Voice technology is changing our daily lives, and every day, developers are using Alexa to make home smarter. Alexa, turn on the lights. Okay. Developers can integrate nearly any smart home device with Alexa. Alexa, turn on the coffee maker. Okay. And Alexa, play music for cooking. Okay. A built-in voice user interface for smart home control makes it easy. Alexa, set the downstairs temperature to 72. Okay. And supports multiple languages. Alexa, schalt den Ventilator aus. Okay. Plus, with routines, customers can control multiple devices at once. Alexa, movie time. Okay. And focus on what matters most. Alexa, show me the baby's camera. Okay. Oh, and Alexa, is the front door locked? Checking. Hang on. Your lock says your front door is locked. Developers have already made cameras, lights, locks, smart TVs, thermostats, and more work with Alexa. In fact, more than 1,000 products are already certified via the Works with Amazon Alexa program. Yours should be too. Alexa, it's bedtime. Okay. Good night, Alexa. Good night. Sleep tight. Desculpem lá a pressa, mas é para simplificar. Só para ter ideia, são 30 mil neste momento as aplicações ou instruções que a Alexa consegue receber. Tudo que ali está, obviamente, é feito com aparelhos conectáveis, fechaduras eletrónicas conectáveis, uma televisão Smart TV que consegue receber e interagir com a Alexa, porque algumas delas já vêm programadas para isso, lâmpadas inteligentes, enfim, um conjunto de coisas. A automação, aqui também passa à frente, com certeza já perceberam que a condução autónoma, por todos os motivos, tendo os algoritmos mais complexos e mais avançados que há. Setor postal. Aqui vamos repetir muito do que já vimos, porque o setor postal, sejamos francos, não é propriamente um setor, não é nem pretende ser, entenda-se, não é propriamente o core do negócio postal, não é tecnologia de ponta. Tecnologia de ponta é uma ferramenta essencial em algumas áreas, nomeadamente nas operações, pode ser fundamental também em algumas áreas ligadas aos analytics, como vamos ver, mas não somos, e assim sendo, no setor postal, e neste caso no retalho em geral, que é para podermos alargar um bocado, de facto não existe grandes inovações relativamente àquilo que temos visto em sessões anteriores, quer de inovação exploratória ligada à automação e robótica, quer de Big Data, até inclusive de retalho. Bom, mas isto vocês conhecem, suponho que já conheçam, senão não há problema nenhum, vão ter o link depois na apresentação da loja Amazon Go, que é uma loja que uma pessoa com o smartphone entra, só tem que se passa por uma coisa de bilhete que automaticamente é reconhecida e identificada, tira os prateleiros, mete no saco, câmaras de reconhecimento corporal de movimentos mais sensores, conseguem determinar exatamente o que é que cada pessoa compra, quando passa outra vez por sensores à saída é debitado na conta. Isto é um robô, que é um robô numa loja de retalho chamada Low, que comercializa ferramentas. O que é que o robô faz? O robô chega, a pessoa diz bom dia, boa tarde, quer uma informação, dá a informação que a pessoa quer, olha onde é que tem uma coisa, a pessoa vai buscar a informação, o robô leva a pessoa pelo corredor até o sítio onde está a coisa, só de conversação direta com o discurso real. E automaticamente, pelo caminho, o robô ainda diz as promoções do sítio onde passa, ou seja, o robô não vai diretamente, escolhe o caminho de forma a ter em conta o perfil da pessoa, se eu conseguir detectar, tendo em conta o perfil, o que é que esta pessoa poderá eventualmente também comprar. Depois, chatbots.
Temos aqui uma startup que hoje irá falar disso também, mas eu escuso, toda a gente sabe o que é um chatbot. Resumidamente, são assistentes virtuais, pequenos algoritmos que respondem automaticamente quando no SMS, não, mas na internet, quando se acedem a sites, quando no Facebook, nas redes sociais, etc. São pequenos robôs que nos dão respostas automáticas, são pequenas janelas que aparecem normalmente. Só para dizer que isto já existe na UPS, na FedEx, no SPS. Existe noutras, estas são as mais recentes que têm interagido com isto. Depois, só para dizer que a DHL já conseguiu fazer o que é bom, primeiro operador postal a ter uma interação direta com a Alexa, ou seja, através de uma pequena aplicação, uma pequena app, chamemos assim, não é uma app, mas enfim. Faz uma ligação e, portanto, já consegue qualquer cliente da DHL consegue falar com o Alexa e dizer, olha, faz favor saber a encomenda tal. Ele pergunta-lhe, número de encomenda, este. Referência, este. E em menos de 2 segundos tem a resposta automática, essa encomenda está no sítio tal, vai chegar no sítio tal. Tudo em conversa, trocado em conversa. Isto era uma referência à forma como a Damu, que não é o nome de uma banda de hip-hop portuguesa, nem lá perto, mas é sim parte do grupo do Alibaba dedicada à inteligência artificial e algoritmos. Eles têm algoritmos complicadíssimos e sempre em aprendizagem na lógica da inteligência artificial relativamente ao que nós gostamos e nós queremos. Não são os únicos, obviamente. No caso deles é complexo porque o Alibaba, enfim, o AliExpress e o Alibaba em geral são de facto o maior e-marketplace do mundo e, quer dizer, eles têm números infindáveis de clientes que eles conhecem cada vez que nós lá vamos, cada vez que compramos, eles conhecem cada vez mais. Também sabem, como os outros, nomeadamente a Google, onde é que estamos, o que é que estamos a fazer, enfim, tudo aquilo que os nossos smartphones não deviam fazer, mas fazem. Isto é uma experiência simples da DPD que permite, já vários operadores têm, mas permite, através da Analytics, reajustar, olha, não quero agora, quero que me entregue mais daqui a bocado, em tempo mais ou menos real. Isto é o planeamento de rotas em tempo real que o UPS já tem em condições específicas, ou seja, a partir do momento aquilo monitoriza o tempo. Epá, vai haver chuva naquela zona, vai haver temporal, tem neve, tem granizo, automaticamente ele reajusta para aquela zona todas as rotas de distribuição. Só em função destas variáveis, depois tem outras, estas fazem em tempo real. Isto é, eu vou pôr este vídeo, que é para simplificar, para não tornar isto uma maratona demasiado rápida. Isto é uma mistura de IoT com AI, portanto, isto é o Internet of Things, isto é um novo aparelho que os Correios norte-americanos estão a testar e que basicamente o que permite é, eu chego lá com uma carta, aquilo é uma caixa de correio, isto em Portugal era perfeitamente possível, como estamos todos a ver, não é? Isto ia durar... The U.S. Postal Service has been innovating better ways to move mail for centuries. When addresses became too numerous, they invented zip codes. When bad handwriting got worse, they implemented optical character recognition on a massive scale. And now, they are upgrading the antiquated postage stamp with your voice. Working with Postal Service technologists and operations experts, we designed and created a new device to fit on any of the 150,000 existing collection boxes, transforming them into smart blue boxes. Built around AI and self-sufficient with solar panels, they talk, listen, weigh, and transact. And here's how they helped us get rid of the stamp. First, add voice authentication through your existing Postal Service account. Hello, Blue Box. Jason. This voice stamp is now connected to your origin address and your payment method. Next, tell the Smart Blue Box your mail's destination. Hello, Blue Box. Hello, Jason. What can I do for you? I want to send a letter. Okay. What is the destination? 85 Clement Avenue, Cleveland, Ohio, 44024. It will calculate postage and ask you to confirm. Then, just drop it in. Because postal sorting facilities already scan letters for origin and destination to determine postage, this innovation will now connect that data to your account. Your letter is on its way. And the Smart Blue Box gets smarter. It starts with machine learning, proprietary postal APIs, and other open APIs. Talk to it in 37 languages. Get pickup times and all sorts of customer services. Most importantly, the voice stamp feature gives you postage without a stamp. When it comes to innovation, the Postal Service continues to deliver.
perceberam, resumidamente, registram a vossa voz na app, automaticamente a vossa voz, vocês são identificados, a partir do momento em que são identificados, vão a esta pequena caixa automática de recepção de objetos postais e conseguem fazer o registro automaticamente do peso, etc. Bom, análise e levantamento de estoque por drones também por inteligência artificial. Automaticamente este drone percorre para fazer o levantamento à noite, quando toda a gente está a dormir. Um drone em cima e um roadbot em baixo, conseguem fazer o scan de todo o inventário, todo o estoque existente, permitindo de todos os dias de manhã, quando lá chegam os humanos, chamemos-lhe assim, saber em tempo real qual é o inventário existente, que até podem confirmar para fazer validação. Também já vimos isto, que é uma forma de seleção e recolha em volumes em armazéns, uma coisa que se chama uma box, portanto tem os robôs por cima que vão fazendo a recolha para depois preparação e envio. Isto é um sistema de divisão e separação de volumes para envio que é amovível, pode ser colocado em qualquer armazém, o que seja. Na prática, com estes pequenos robôs e alguns pontos de referência, acaba por recriar aquilo que é uma cadeia de tratamento para depois preparação para envio. Isto era uma automação end-to-end, é um vídeo que também já vimos em sessões anteriores. Na prática é explicar o que é que a Alibaba faz, que é da A e faz tudo. O processo operacional todo. Portanto, isto também não tinha nada de muito complicado. Os transportes autónomos, sistemas inteligentes do transporte, distribuição autónoma. Também já vimos isto, que é esta firma fantástica que faz coisas excelentes. Que está neste caso fez para a Swiss Post, que são estes pequenos roadbots que fazem entregas que já estão ligados a várias coisas, já entregaram pizza, já entregaram encomendas, neste caso para a Swiss Post, já entregaram um conjunto de várias de coisas. Alguns operadores, nomeadamente a FedEx, já está a fazer também um teste em que está a fazer exatamente a mesma coisa, é um teste entre sedes da FedEx, mas já começou a fazer a mesma coisa, portanto já não são só os drones que estão na moda, já são os roadbots que também já começam a estar na moda. Isto é uma mistura dos dois, eu acho que isto foi uma experiência, não foi replicada, ou pelo menos é um teste que também já vimos aqui, mas acho particularmente interessante porque integra duas soluções. Integra um drone, mas ligado a uma carrinha de distribuição em que o distribuidor para a carrinha, vai entregar o drone, vai dar uma volta, vai fazer distribuições e depois volta para a carrinha. Portanto, isto parece-me ser uma solução, aquelas que é tecnologicamente mais avançada, associada a esta também, que me parece, isto é a terceira geração de drones da DHL, é aquela que me parece mais completa. Este foi um trial, também já vimos em apresentações anteriores, é um trial em que nas montanhas, portanto, em condições particularmente diferentes, muito difíceis, o drone voava sozinho. Isto é um VTOL, ou seja, Vertical Takeoff and Landing. Desculpem-me lá a rapidez, mas estamos em cima de tempo. Portanto, são asas que ele consegue decolar na vertical e depois anda com as asas na horizontal e consegue atingir uma velocidade bastante razoável. Autónomo, perfeitamente. Voa de um parcel locker para outro parcel locker. Consegue assim rapidamente, de uma forma, sem qualquer intervenção de humanos que estão só a monitorizar e com a inteligência artificial, fazer a entrega e a distribuição entre parcel lockers. O futuro. Ok, já vimos isto. Agora vamos falar de Artificial General Intelligence. Voltando atrás. Artificial General Intelligence já é um bocadinho melhor, ou seja, na versão anterior nós tínhamos a AI fraca, que só fazia coisas unidirecionais, vocacionadas, muito bons numa só coisa. O algoritmo derrotou o Kasparov, mas depois não conseguem sair daquilo. Esta máquina, ou estas máquinas, estes algoritmos já são tão inteligentes quanto o ser humano. Portanto, já conseguem pegar no conhecimento adquirido numa área e passar para outra área. Fazem extrapolações de forma muito mais elaborada. Ainda assim, não são a super intelligence como vamos ver. A melhor forma de exemplificar isto é, ok, como é que passamos no estado em que estamos agora para a General Intelligence? Temos capacidade de processamento? Atualmente já existe. Temos aqui este IBM, que é uma coisa, enfim, faz milhões de cálculos, consegue fazer os cálculos equivalentes à cabeça de todos os seres vivos num segundo. Portanto, é uma coisa monumental. Já temos volume de dados, para ter uma ideia, já existe. Só em 2018 foram originados mais dados que nos últimos 5.000 anos de história e apenas 5% dessa informação é que foi analisada. O que não tem ainda é suficiente inteligência para entrarmos nesta General Intelligence, ou seja, como é que consegue lidar com toda a informação que recebe os algoritmos. Neste momento não está, mas está quase a ter essa inteligência. A melhor forma de explicar é isto. Vocês todos conseguem ver isto facilmente. Se eu agora vos disser que isto que aqui está é uma máscara preta por cima de uma imagem, ou seja, imaginem que a máscara está recortada, ok?
Vocês conseguem ver isto em 2 planos, conseguem perfeitamente ver aquilo. Eu tiro a máscara preta, o que vem é isto. É exatamente a mesma imagem, mas sem a máscara preta. Nós conseguimos ter a diferença entre isto. Um computador não consegue. Porquê? Porque nós conseguimos ver aqui as nuances todas tridimensionais, o computador só vê 2 dimensões. Em termos de General Intelligence, isto ainda é uma coisa que o computador não consegue e deveria ter quando chegássemos ao nível de General Intelligence. Portanto, é isto, são estas e outras variáveis que ainda não nos permitiram fazer a transição da inteligência artificial fraca para a General Intelligence, portanto, aquilo que se chama inteligência geral mais forte. Como é que podemos fazer isto? Vou passar à frente, isto são as técnicas que os humanos podem fazer. Para terem uma ideia, este GIF é muito claro. Vamos supor que o Lago Michigan, já vão perceber porque eu estou por este, o Lago Michigan, portanto, nos Estados Unidos, ao pé de Chicago, mais ou menos, é o volume do Lago Michigan. Isto é a capacidade que a inteligência artificial tem para evoluir. O ritmo de evolução, digamos assim. Ou seja, o poder de computação está a dobrar de 18 em 18 meses. O problema é que dobra sempre, a questão é que dobra sempre relativamente ao anterior. Portanto, está a dobrar a um ritmo cada vez mais rápido. O ritmo inicial, vocês viram o início do GIF, o ritmo inicial é de repente, o ritmo começa-se a tornar exponencial. Supostamente, em 2025, a capacidade de inteligência já seria suficiente para termos a General Intelligence. Atenção que isto é uma previsão como outra qualquer. Mas, dada a capacidade de computação e de elaboração estar a evoluir a um ritmo exponencial, dada a quantidade de dados existentes, isto é uma previsão que pode, ter a sua validade. E agora a questão do $1 milhão. E o que é que acontece quando atingirmos a General Intelligence, a Artificial General Intelligence? Bom, agora é que vamos começar a ter o problema sério. Não é o que ela pode fazer por nós. É o problema depois como é que ela vai evoluir a seguir. Não sei se estão a perceber, nesta escala de progressão em termos de capacidade de computação, neste momento, em 2020 mais ou menos, nós estamos quase, ainda não conseguimos ter, os computadores ainda não conseguem ter a capacidade de elaboração do inseto. Quase, do cérebro do inseto, tem quase. Atenção, inteligência e elaboração. Não estou a falar de processamento, uma só função. Estou a falar de funções extrapoladas e que elaboram conjuntamente. Não é uma só função. Portanto, ainda não está aqui. Vocês percebem? Isto é exponencial. A partir do momento em que começa a evoluir, evolui rapidamente para um cérebro de rato, um cérebro de humano, e rapidamente começa a subir para toda a capacidade de elaboração e inteligência de todos os humanos. All Human Brains, 2060, 2080, nem tanto se calhar. 2040 já assumem que já têm capacidade de pensar melhor que todos os seres humanos juntos. Porquê é que isto é um problema? Esta imagem, que eu retirei deste site, Wait But Why, tem aqui este pequeno cartoon, mas acho que é perfeitamente evidente. O problema não é quando nós atingimos o General Intelligence. O problema é quando passamos para a Super Intelligence, porque a partir do momento em que atingimos a General Intelligence, a rapidez com que vai passar o algoritmo para a Super Intelligence é perfeitamente descontrolado. E pode ser muito rápido mesmo. E a partir daí começamos a ter computadores e algoritmos com capacidade de processamento e inteligência, que é o mais importante, superior a várias humanidades juntas. Em segundos. Este é que é o problema. Nós, por enquanto, estamos aqui. A intelligence ligeiramente acima de uma formiga, ligeiramente abaixo de um inseto. Mas o problema vai ser a seguir. O que nos leva, portanto, então e depois quando chegamos à Superintelligence? O que é a Superintelligence? Ok. Todos os seres humanos, com todas as suas capacidades cognitivas, de criatividade científica, de conhecimento e até de competências sociais. Tudo junto. Agora imaginem o que é isso multiplicado por um número quase infinito, sempre em crescimento. É isso que é basicamente a Superintelligence. O que é que isto significa? Bom, se tudo correr bem, pode funcionar como uma de 3 coisas. A Superintelligence pode no futuro funcionar, por exemplo, como um oráculo. Ou seja, na prática, sim senhor, o meu amigo, eu tenho aqui umas questões que quero responder
Epá, eu vou perguntar, epá, sei lá, olha, quero saber qual é a melhor forma de transporte em geral que a comunidade deve adotar. Sei lá, drones para pessoas, por exemplo, não interessa. Faça uma questão mais complexa, ele serve como consultor técnico, digamos assim. Mas também pode evoluir, nós podemos utilizá-lo como um comando de alto nível. O que é que isto significa? Significa que eu viro-me para a inteligência e digo assim, meu amigo, olha, crie-me aí um reator de fusão a frio, mas que cabe aqui no meu relógio, faz favor. Nível seguinte, ou seja, já não estou só a pedir um conselho de como é que se faz, peço exatamente como é que se faz de determinada forma e estou a pedir uma sugestão concreta. O problema é que se eu estiver ligado à robótica, eu posso estar a pedir para fazer. Portanto, eu estou a pedir a uma máquina para fazer um reator de fusão a frio. Devem calcular um reator num relógio de pulso é um problema. Pode ser desagradável. Ou então podemos ainda cair na asneira, os chineses estão a fazer isto com pessoas, mas também podiam fazer com máquinas, que é dar à inteligência artificial a capacidade para tomar as decisões por nós relativamente a gerir a humanidade para o bem da humanidade. Isto, como toda a gente já percebeu, tal como os anteriores, tem potencial para a desgraça. Se correr bem, isto podia nos levar, por exemplo, a evoluir para a imortalidade. Por evolução e por manipulação genética, por clonagem, é uma mais linda, eu sei, e por transhumanismo. E porquê é que eu pus aqui isto? Isto é um site que existe. Existe um milionário russo, um oligarca, como se costuma dizer, que criou um site onde pretende desmaterializar a sua... Como é que vamos dizer isto de forma perceptível, que é uma grande discussão na humanidade? A sua essência, a sua consciência, se quiserem assim, que é o termo mais correto, desmaterializá-la e pô-la num computador, de forma a atingir a ser imortal, ou seja, o corpo dele vai à vida e a imagem dele, a consciência dele, pode ser transmissível de máquina para máquina. Aliás, uma série muito interessante, que vai agora entrar numa segunda temporada, que é o Altered Carbon, que parte do pressuposto que isso existe, num pequeno slot que se enfia aqui na parte da cabeça, a pessoa pode morrer, enfia-se num outro corpo e assim sucessivamente. Este senhor quer fazer isto, este projeto existe, atenção, e está a ser desenvolvido. Este senhor quer fazer isto com ele próprio, aliás, o que está aqui é a timeline do projeto dele. Ora bem, mas se tudo correr mal, o que é que vai acontecer? Eu deixo-vos com esta mensagem do professor Melvin Kratzenberg. O problema não é da tecnologia das pessoas. Technology is neither good or bad, mas também não é neutral. O que significa não sendo boa nem má, não está ali. Se mexemos nela, estamos já a tomar uma decisão. E é isso. Obrigado.